Nesta edição, a entrevista debate o tema Educação Continuada. E a reportagem da semana mostra o debate que a CNTU promoveu a respeito do sindicalismo internacional. Veja agora a sessão no ponto. O item Iluminação Pública, a Federação Nacional dos Engenheiros, elaborou uma proposta para uma política nacional de iluminação pública, que visa criar critérios de qualidade, eficiência energética, modicidade tarifária e incentivo à tecnologia na prestação desse serviço em todas as cidades brasileiras. Para a Federação Nacional dos Engenheiros, a FNE, independente de quem pegue o serviço, se é a empresa de energia local, se é a prefeitura, se é a iniciativa privada, ele tem que ser bem prestado. É preciso que haja regras a serem seguidas para garantir a uniformização e o padrão elevado de energia, tecnológico. A ideia agora é discutir a proposta com a sociedade, com os poderes legislativo e executivo, para que tenha aprimorada toda essa transformação e que se transforme em lei. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro, uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, tratando temas que vão de inovação, desenvolvimento, a também como é que a tecnologia afeta a vida da sociedade. E também, claro, falando sobre ensino, a importância da educação na vida da sociedade. Hoje estamos falando especificamente sobre educação continuada. E eu recebo aqui Fernando Palmesan, que é dirigente do CESP e também diretor no ISITEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, uma instituição de ensino mantida pelo CESP e que vamos apresentar mais detalhes nesta entrevista. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Fábio, de estar aqui conversando com vocês para a gente poder passar um pouquinho de informação para o nosso público de modo geral, principalmente para os nossos associados e as pessoas que militam na área de engenharia. No nosso caso aqui, a gente vai falar até um pouquinho de uma instituição que atende também outras profissões. Perfeito. Fernando, antes da gente falar com o dirigente sindical, Fernando, eu queria falar com o engenheiro. Qual a importância da educação continuada hoje para o engenheiro no mercado de trabalho? Ô Fábio, a educação continuada para o engenheiro, ela é vital. Eu vou te dar um exemplo muito fácil. Eu, por exemplo, me formei há bastante tempo atrás e eu me formei como engenheiro eletricista. O conhecimento que eu adquiri durante a minha formação me permitiu trabalhar durante muitos anos. Eu sou uma pessoa que trabalhou muito tempo no setor elétrico, empresa do setor elétrico. Então, as mudanças não eram tão acentuadas. No entanto, hoje, um engenheiro recém-formado que deixa de estudar, de se aprimorar continuamente, ele rapidamente sai do mercado de trabalho. Então, a educação continuada hoje eu acho que a palavra correta é essa mesmo, ela é vital para o profissional. Ele não pode sobreviver, ele não sobrevive sem estar continuamente se aperfeiçoando, conhecendo novas técnicas, se atualizando sobre o que está acontecendo na engenharia, de modo geral, no mundo todo. Perfeito. E como é que o sindicato, enxergando essa necessidade para o profissional, atua em relação a fortalecer a cultura de educação continuada? Nós fizemos alguma coisa bastante prática, Fábio. Nós temos uma discussão dentro do grupo de engenharia que a gente participa, que é o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e uma Federação Nacional de Engenheiros que abrange 18 estados do Brasil. Nós temos uma discussão desde 2006, que é um projeto que se chama Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Esse projeto, lá em 2006, já discutia a necessidade, naquele momento, da gente ter mais engenheiros se formando, tá? Mais alunos se formando em engenharia.
porque a gente entendia que se tivesse um crescimento que a gente pregava que poderia acontecer, o Brasil teria uma dificuldade na questão de quantidade de engenheiros. Esse processo praticamente foi superado, da quantidade. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos investir na qualidade da pessoa que estava se formando. Para isso, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo criou uma faculdade de engenharia. Essa experiência é única. É a única experiência no Brasil de um sindicato ser o mantenedor de uma faculdade. No nosso caso, na engenharia, mas não existe um outro exemplo em nenhuma das atividades, assim, quer seja na odontologia, na medicina, na farmácia, não existe. Então, é uma experiência única. E esta faculdade foi criada com uma visão bastante diferente da engenharia tradicional, digamos assim. Eu vou tentar simplificar aquilo que a gente, em resumo, pretende que aconteça dentro dessa faculdade. As engenharias tradicionais formam um engenheiro, assim, muito voltado para uma determinada área. Um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico. Este curso, que é o único no Brasil, de engenharia de inovação, ele pretende criar um engenheiro que tenha uma visão muito ampla da engenharia. Então, esse profissional que vai estar no mercado depois, ele vai ter conhecimento da engenharia civil, da engenharia elétrica, da mecânica, da química, assim, de uma forma bastante abrangente, que vai permitir a ele que, ao final do curso, que é quando nós entendemos que esta pessoa, digamos, com 22, 23 anos, tem uma condição muito melhor de optar por alguma coisa específica. Queria também abordar, já que já falamos do EasyTech, como é que o EasyTech ensina essa garotada que hoje já é plugada 24 horas por dia em equipamentos eletrônicos que estão emanando, né, informação para ela o tempo todo, estão mirando ela com um monte de informação. O EasyTech tem um modelo de ensino tradicional ou inovou nessa área? Não, o EasyTech não tem um modelo de ensino tradicional. O modelo de ensino do EasyTech, ele é bastante diferenciado. Nós, por exemplo, os nossos alunos não se sentam numa sala de aula normal, aquele padrão normal, na sala de aula que eu estudei, que é uma carteira na frente da outra, né? E não cochicha com o colega. Não, eles podem cochichar e devem digo no tradicional. No tradicional. Ô, rapaz, não para aí, não pode falar nada não. No caso do EasyTech, os alunos, desde o primeiro dia de aula, se sentam numa mesa redonda, onde cabem 6 alunos. Então, todo o conhecimento deles é adquirido da mesma forma com que eles depois vão ter que trabalhar amanhã. Hoje em dia você não faz nada que não seja em equipe, em rede. Então, esta maneira de aprender já mostra para o aluno qual é o mundo que ele vai encontrar depois que ele se formar. Nós trabalhamos muito com rede de conhecimento. Inclusive, estamos criando uma rede de conhecimento dentro do EasyTech que vai permitir nos plugar não só com o Brasil todo, mas com o mundo todo em termos das mais atualizadas experiências e tecnologias, né? E esse aluno, ele tem um grau de liberdade muito grande. Na verdade, nós não temos um professor dentro da sala de aula. É uma pessoa, mestres, doutores, mas que estão ali para dar um caminho para o aluno, ensiná-lo a aprender, sabe? Então, ele tem que entender qual a maneira que ele consegue aprender. É uma visão bastante diferente da tradicional. Perfeito. Neste primeiro bloco, nós começamos a falar um pouquinho do EasyTech e falamos da graduação, mas no próximo bloco nós vamos falar também do que o EasyTech oferece em relação à pós-graduação, a educação continuada, vários cursos específicos e conectados com a necessidade real da nossa sociedade. A gente volta daqui a pouquinho.
Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, o tema é Educação Continuada e eu recebo Fernando Palmesan, que é dirigente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também dirigente do ISITEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que foi apresentado no primeiro bloco no que tange aí a sua graduação. Mas, Fernando, o ISITEC começou com pós-graduação, né? Sim. O início do ISITEC, porque você sabe que existe toda uma preparação para você poder apresentar ao MEC o seu projeto de graduação. Então, a gente, como já existia a instituição, nós iniciamos com pós-graduação, educação continuada de modo geral. Hoje no ISITEC nós temos, está acontecendo um curso de gestão ambiental, numa parceria que nós temos com a UFSCar, a Federal de São Carlos, que é reconhecida nacionalmente como um grande centro de estudos, né, na área, principalmente na área de engenharia. Então nós temos esse curso, que é uma pós-graduação na área ambiental. Nós temos um curso de estruturas, de modo geral, e estamos, nesse momento, desenvolvendo mais 2 cursos. Um de gestão e energia. Então, é um curso que a gente está fazendo em parceria com a Câmara Alemã. Eu acredito que vai ser assim, alguma coisa muito diferenciada e de uma qualidade muito grande. E um outro curso sobre energia heliotérmica. Esse curso é alguma coisa muito especial. Nós conseguimos um convênio com a Alemanha difunde isso na Europa. E nós conseguimos trazer para dentro do ISITEC este curso, que ele vai ser dividido em 2 partes. Olha que interessante, Fábio. A primeira parte é para que todas as pessoas que estejam participando do curso tenham o seu conhecimento equalizado. Então, todos precisam ter um conhecimento equalizado para, em seguida, na segunda parte, receber um professor alemão que é um especialista no assunto de heliotérmico, que vai, então, finalizar o curso com esses conhecimentos. É algo que, muito provavelmente, muitos desses conhecimentos a gente não tem ainda no Brasil, portanto, é uma possibilidade totalmente diferenciada para os alunos que tiverem interesse nisso. E ainda tem uma coisa interessante, os 2 melhores alunos do curso terão um estágio gratuito na Alemanha, com tudo pago para poder se especializar lá. Então, no momento, é isso que está acontecendo. Legal. E talvez falar também do princípio do administrativo, você é diretor financeiro do ISITEC. O ISITEC, ele subsidia o estudante, ou seja, o estudante não paga nada, passa por um processo seletivo, período integral, e na graduação o estudante não paga. Isso faz do ISITEC essa instituição diferenciada. Primeiro, o ISITEC conversa com as demais instituições de ensino. Então, o Fernando falou da Universidade Federal de São Carlos, que é um dos parceiros. Antes de entrar no estúdio, ele estava conversando com o pessoal da PUC, conversando, vamos trocar ideia. Ou seja, o ISITEC, Fernando, passa a ser um laboratório para que as melhores práticas das melhores instituições sejam aplicadas para o estudante da graduação e para o estudante da pós-graduação. Ou seja, esse sistema aberto é, de fato, algo também inovador? É algo inovador, Fábio, pelo seguinte, a nossa instituição não tem fins lucrativos. É uma instituição, como eu disse na primeira parte da nossa conversa, que é mantida pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e não tem fins lucrativos. O Sindicato dos Engenheiros é uma instituição que tem uma atuação em todo o Estado de São Paulo, né? Então tem relação com todas as empresas ligadas à engenharia do Estado de São Paulo. E todas as instituições de ensino
não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil todo. Então isso nos facilita muito essa formatação de convênios com as melhores instituições. Nós não temos a pretensão, e sabemos que isso é impossível, né? É impossível, até por isso que a gente trabalha em rede, de imaginar que só os professores e as pessoas que atuam no EasyTech é que têm o conhecimento. É claro que não. Nós temos que buscar esse conhecimento aonde ele estiver. Como a nossa instituição é uma instituição diferenciada, como você disse, ela é sem fins lucrativos, os alunos estudam gratuitamente na instituição, tudo isso é bancado pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, que é o mantenedor da instituição. E nós temos, sim, uma facilidade muito grande de elaborar parcerias com as mais diversas instituições de ensino do Brasil. E o nosso projeto prevê também, Fábio, algo assim, nós não temos, é diferente, é uma forma nova e diferenciada e atual de se ensinar engenharia na graduação, Agora, nós não pretendemos ficar com isso para nós. Nós, inclusive, vamos levar agora para o Cobenge, que vai acontecer no final do ano, aqui em São Paulo, a nossa experiência, para que isso possa ser, para quem tiver interesse, multiplicado. Porque é algo que, nas nossas conversas iniciais para montar o curso, nós verificamos que as pessoas que discutem as questões da engenharia, do ensino de engenharia, queriam alguma coisa diferente do que a gente tem hoje nas instituições tradicionais. E o que eles queriam? Eles queriam exatamente o que a gente montou, porque nós fomos buscar especialistas no assunto. Nós fomos buscar reitores da USP para nos ajudar. Nós fomos buscar o conhecimento que existia na formação de engenheiro, na questão do ensino de engenharia, para que essas pessoas dissessem qual era o modelo para a gente implementar nesse momento. E outra coisa, é muito difícil você fazer alguma coisa desse tipo, uma alteração na forma de ensinar engenharia, numa grande universidade, porque tem todo o processo já estabelecido, então é muito difícil. Como a nossa instituição é nova, pequena, tem ampla liberdade, evidentemente que dentro de todos os preceitos estabelecidos pelo MEC, nós somos aprovados pelo MEC com louvor, nós temos toda a nossa documentação em ordem. Então, nós criamos esse modelo, que é um modelo para ser multiplicado em todo o país. Exatamente. É um case aí para ser usado por outras instituições. E você falou do Cobenge, o que é esse congresso? Então, é um congresso que agrega todas as pessoas que estão ligadas ao ensino de engenharia do país. Então, o nosso projeto vai ser apresentado por solicitação da direção do Cobenge, ele vai ser apresentado assim como um case, como disse você, para que seja estudado e copiado naquilo que existir de interesse. Legal, então você sabe, se tem alguém que quer fazer engenharia, cursar, fale para ela colocar o EasyTech dentre as suas opções. Fique atenta aí às datas do próximo vestibular, e concorra em outras instituições e também concorra aí para fazer um curso integral, gratuito de graduação no EasyTech. Avançando nos temas, Fernanda, eu não poderia deixar de falar da CNTU. Você falou da interação do Sindicato dos Engenheiros com a Federação Nacional dos Engenheiros, ou seja, congregando a mesma classe, mas nós temos a CNTU, que é a Confederação Nacional que reúne os trabalhadores com formação universitária. E aí os muros caem e os engenheiros se relacionam com os nutricionistas, com os farmacêuticos, com os médicos, os economistas e os odontologistas. Isso. Ou seja, e tratando de educação, porque a CNTU tem o lema Brasil Inteligente, que é o caminho do Brasil à educação. Como é que é essa interação com a CNTU e como é que o Sindicato dos Engenheiros está levando o tema educação continuada para essa entidade? Fábio, esse novo grupamento que nós formamos, né, que você já especificou quais são as profissões que estão envolvidas, é uma coisa muito interessante você atuar
com pessoas que não são do seu dia a dia. Porque você tem que ter a cabeça realmente muito aberta. Porque as questões e a forma como as questões são colocadas são diferentes dos seus parceiros do dia a dia. Eu estou acostumado a conversar com um engenheiro diariamente, muitas horas. Mas aí eu tenho que discutir o mesmo assunto com um médico, com um dentista, com um nutricionista. E aí você tem que ter realmente uma maneira diferente de olhar o mesmo processo, né? O mesmo problema, às vezes. Nós estamos num relacionamento muito interessante, a gente tem muitas discussões dentro da CNTU e uma delas, não poderia ser diferente, é a educação. E a CNTU, para avançar no processo de educação, criou um departamento que é um departamento específico de educação continuada. Esse departamento de educação continuada, são vários departamentos que foram criados, cada um para atuar numa área específica, né? Esse departamento de educação continuada é um departamento que ele atua em toda no processo todo da CNTU e busca realmente a atualização profissional das categorias que compõem a CNTU. As pessoas que militam na área de educação de engenharia recebem muito bem o projeto. Então, nós precisamos de colaboração. Eu quero deixar uma mensagem final exatamente nesse sentido. Para aqueles que tiverem interesse em manter uma ideia como essa viva e cada vez ampliando mais as suas fronteiras, entrem em contato conosco. Para que a gente possa conversar e avançar num projeto tão importante como esse para o nosso país. Perfeito. Obrigado, viu, Fernando? Muito obrigado a você, Fábio. E se você quiser conhecer mais sobre o EasyTech, uma instituição de ensino que recentemente o JI na TV visitou e constatou o seguinte: os alunos não querem sair da instituição. O período de ensino é integral, mas obviamente tem um momento em que o portão se fecha. Pois o portão se fecha e há ainda alunos, por livre e espontânea vontade, dentro da instituição. E então já criou-se uma marca afetiva em relação aos estudantes. Então se você aí pode colaborar, pode estar junto com o EasyTech, interaja conosco. EasyTech é o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. Você acessa o nosso site que aparece agora no vídeo. A gente não termina esse Jornal do Engenheiro. Fique conosco e acompanhe mais assuntos em relação à engenharia, à inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve. Nos dias 27 e 28 de agosto, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, CNTU, promoveu a segunda edição do Seminário Internacional de Integração dos Trabalhadores Universitários aqui em São Paulo. Profissionais de formação universitária do Uruguai, Argentina, Nicarágua, Peru e Índia estiveram reunidos para traçar um panorama sobre o trabalho e organização sindical na América Latina e também no âmbito dos BRICS. É necessária esta reunião que nos permite a nosotros intercambiar conocimientos y experiencias y ver la forma que América Latina busque la unidad económica y política. Creo que es muy importante debatir sobre los trabajadores, la integración en América Latina en un momento de crisis mundial del capitalismo. De tal manera que la integración de los trabajadores, de los distintos sectores de trabajadores es fundamental para hacer avanzar los derechos de los trabajadores y los derechos de nuestros pueblos que ansían educación, salud, trabajo, prosperidad. O evento contribuiu para a formulação de estratégias que estimulem a integração entre os profissionais, propiciando o fortalecimento do movimento sindical, a valorização do trabalho e o desenvolvimento sustentável global. Gostaria de deixar o nosso país inteiramente à disposição de vocês. As nossas entidades inteiramente à disposição de vocês. Que a gente possa trocar informações, que nós possamos contribuir com alguma informação que possa ser de real importância a vocês. E que vocês nos tragam as informações de vocês que sempre serão muito importantes para nós todos brasileiros.
Eu vejo que essas experiências que vocês vão debater aqui podem ser muito úteis, utilizando também toda a rede de embaixadas que o Itamaraty possui e que pode então facilitar o acesso de todos vocês a representantes e a experiências de outros países. A palestra de abertura teve como tema a importância dos trabalhadores universitários no sindicalismo internacional e foi proferida pelo diretor adjunto da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Stanley Gasek. Bom, aqui no Eixo Sul, realmente que é muito importante, né, essa discussão, né, sobre muito trabalho, por uma série de razões, né? Primeiro que tem havido realmente avanços políticos em termos de governos nos anos recentes, nesses governos representando mais os interesses dos trabalhadores, os interesses, né, de mais inclusão social. Para nós da OIT, né, gostaríamos de parabenizar a CNTU pela realização desse segundo seminário internacional sobre universitários e trabalhadores profissionais formados, né, nas universidades, no ensino superior, até porque, né, todos os desafios da crise econômica que continua, infelizmente, essa crise está afetando desfavoravelmente, né, essa classificação de trabalhadores e trabalhadoras também, condições de mais precarização, inclusive para universitários, quer dizer, para os professores e para os profissionais, né, trabalhando nas instituições públicas e privadas e também fora do ensino superior também. Então, para nós, né, quanto mais fortalecimento, quanto mais intercâmbio internacional para fortalecer os constituintes da OIT, que inclusive, obviamente, os trabalhadores e trabalhadoras, esse seminário é de profunda importância. Esse segundo seminário internacional de integração dos trabalhadores universitários, ele vem ressaltar a política das ações que a CNTU vem feito. Em relação à palestra inicial do Dr. Stanley, é muito importante para nós, não só politicamente, como tecnicamente, até porque ele é o representante no Brasil da Organização Internacional do Trabalho. Isso tem um significado muito forte, pesa muito para uma instituição como a CNTU ter esta representação aqui. E até pelas considerações que ele fez sobre as convenções, sobre as normas regulamentadoras, sobre o trabalho decente, sobre tudo aquilo que envolve o mundo sindical, o mundo que envolve os trabalhadores. Então eu considero como muito importante e fico agradecido por essas contribuições em nome da CNTU. Para saber mais a respeito do Seminário Internacional de Integração dos Trabalhadores Universitários, acesse o portal da CNTU na internet.